começar o nosso debate. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde a todas as pessoas conectadas nessa live Correio Talks, neste momento, que nos acompanham pelas redes sociais. Inicialmente, eu agradeço aos diretores do Correio Brasiliense por terem me formulado esse convite de participação neste evento. E na pessoa do diretor executivo mediador Vicente Nunes, eu estendo meus cumprimentos e homenagens aos ilustres componentes dessa mesa de debates. E é uma honra compor esse grupo de discussão. E em virtude da exiguidade do tempo disponível, 10 minutos, um pouquinho mais, 15 minutos, pretendo referenciar uns tópicos mais importantes para essa ampla discussão pública que eu entendo ser necessário sobre o tema modernização da segurança pública no Brasil. Então, o primeiro ponto, que também já foi referendado por alguns aqui dos painelistas, nós temos que fazer um enfoque sobre o retrospecto histórico, onde que a nossa segurança pública está estagnada. Então, chegada da família real em 1808, com a criação da Intendência Geral de Polícia, num salto cronológico vai para 1866, já no Segundo Império, quando Dom Pedro II dissolve as milícias e cria duas novas corporações, a Guarda Urbana e a Polícia Militar da Corte. Aí começa um dos nossos grandes problemas da segurança pública de hoje, que se iniciou o ciclo incompleto da atividade policial. Explicando rapidamente para isso as pessoas que nos acompanham, uma guarnição da Polícia Militar na rua faz um flagrante de autoria, com autoria e materialidade de um criminoso, e tem que levar para uma outra polícia terminar o procedimento, no caso a Polícia Civil, que é o mesmo caso que acontece com a Polícia Rodoviária, né? A Polícia Rodoviária pode apreender 1 grama ou 1 tonelada de cocaína, que ela tem autoria e materialidade, mas ela tem que levar para uma outra polícia terminar o procedimento. Então, essa estagnação ela ocorreu em 1866 e prossegue até os nossos dias. Em 1871, da Lavra da Princesa Isabel, ela institui o inquérito policial, que, de certa forma, é o mesmo até hoje, porque ele se baseia em princípios contidos nas ordenações manuelinas e filipinas, trazida pelo príncipe regente. Então, no marco, nós chegamos nesse ponto, então, ao marco de hoje, que é a nossa Constituição de 1988. Próximo mês agora, 5 de outubro do próximo mês, a nossa Constituição completa 32 anos de promulgada. E, pasmem, os senhores, as pessoas que nos acompanham, o capítulo reservado à segurança pública nunca foi completamente implementado. Lá no parágrafo 7º diz sobre que a lei disciplinará a organização de cada corporação policial contida lá no artigo 144. Então, nós estamos com 32 anos de defasagem. O Congresso Nacional está nos devendo à sociedade brasileira a regulamentação, uma lei orgânica para cada uma das corporações policiais. Então, quando a gente fala em modernização da segurança pública no Brasil, tem que se afastar a ideia de que modernização é comprar mais equipamentos, mais armas, mais viaturas, novos concursos para mais efetivo. Isso é só um insumo para uma realidade que precisa ser mudada. Quando se fala em modernização, tem que se falar em reestruturação. Nós estamos com 32 anos de defasagem. Então, basta uma análise superficial para a gente perceber, por exemplo, que a segurança pública, a atividade policial no Brasil, ela é ineficiente. É um serviço público? E os meus alunos me perguntam, professor Roberto Darós, atividade policial é serviço público? A sociedade não sabe disso, mas deveria ser um serviço público prestado com qualidade. Em números arredondados, é mais ou menos o seguinte, fazendo um perfil da última década, são mais ou menos 60 mil homicídios por ano, arredondando os números, de 498, 500 policiais mortos em confrontos, então é uma guerra civil que acontece todos os dias. O resumo isso é em virtude de um patrulhamento ostensivo nas ruas e vias públicas, mal feito e insuficiente, e com todo... Aqui, na realidade, quando eu falo sobre a falência da segurança pública, é sobre sua estrutura. Então, eu me antecipo para fazer um voto de louvor a todos os colegas policiais, né?
que trabalham com carência de recursos, com uma estrutura inadequada. O resumo é basicamente isso, um patrulhamento ostensivo deficiente, uma investigação criminal que remonta lá a 1871, com a criação do inquérito policial. E alguém vai falar, mas o inquérito policial agora está moderno, está sofisticado, dentro de computadores. Sim, pegou-se 10 volumes de um procedimento policial que está ali sem se investigar e lança para dentro dos computadores, em sistemas que não se falam, não se comunicam. O resumo da atividade de investigação criminal no país é mais ou menos o seguinte: com esse instrumento principal que é o inquérito policial, e aqui nós poderíamos ficar falando horas e horas, aulas e aulas sobre isso, mas nós vamos resumir dizendo que o resultado disso são 8% desses procedimentos se define autoria e materialidade. E desses 8% que chegam às mãos do Ministério Público, 5% só o Ministério Público entende que há realmente provas suficientes para denúncia. E ele denuncia. E desses 5%, a Justiça Criminal condena apenas 2%. Então, fruto de provas mal colhidas, de uma atividade de investigação criminal deficiente, 2% dos criminosos são condenados. Significa dizer que qualquer cidadão que se empenhar em ser criminoso no nosso país é quase que a certeza da impunidade. E isso precisa mudar. Os resultados são insignificantes. E a atividade de segurança pública no país consome 6% do PIB brasileiro. Aí vem um contra-argumento dizendo assim, toda a verba destinada para a segurança pública, ela tem contingenciamento. Sim, e com todo contingenciamento, os cálculos são aproximados, 6% do PIB. O país gasta 6,3% do seu PIB com educação. Educação e saúde no Brasil ainda precisa muito melhorar, mas a segurança pública beira o caos, porque os recursos que são destinados a ela são mal geridos por falta de projetos, por falta de gestores com a competência necessária para gerir todo esse sistema. O país investe, na última década, investiu em cada ano aproximadamente 100, 105 bilhões de reais em recursos públicos. E a iniciativa privada, a segurança privada, aplicou 286 bilhões de reais. Então, o Brasil representa um mercado em franca expansão para a segurança privada. Só que a segurança privada é um número clausulos, é um número fechado. A segurança privada ela não pode atuar aonde são atividades típicas de Estado. Isso ainda demanda uma regulamentação adequada. Bom, então, otimizando o tempo, faço a pergunta que traz o questionamento da ciência policial. Por que o atual sistema de segurança pública brasileiro não funciona? Será que pequenas adaptações resolveriam o problema da segurança pública no país? Fazendo a velha política de mais verba, mais viaturas modernas, armas potentes, mais concursos públicos, dobrando o efetivo das corporações policiais, isso vai resolver o problema da criminalidade? Não, obviamente que não. É porque existe um binômio de negatividade. E eu explico para vocês o que é esse binômio de negatividade que a ciência policial traz para a segurança pública. São estruturas corporativas deficientes e um modelo da atividade policial ultrapassado, ineficiente. Então, prevenção, repressão e investigação criminal deficiente se encaixa nesse modelo. Por isso que a segurança pública no país não progride, não sai desses números exorbitantes de criminalidade. Fazendo um retrospecto rapidamente, o capítulo que trata da segurança pública, ele precisa ser redimensionado para se definir se é um capítulo da segurança pública ou da segurança pública e defesa social. Nesse capítulo, que é o capítulo 3º do título 3º, ele traz duas atividades que são de defesa civil. Claramente está lá no artigo 5º a competência dos corpos de bombeiros militares na atividade de defesa civil. Mas o corpo de bombeiro recebe as verbas destinadas à segurança pública. Então, toda a gloriosa atividade do corpo de bombeiros não vai resultar em redução da criminalidade. Isso tem que ser revisto.
Lá também, no capítulo da segurança pública, de uma reforma posterior, está lá o parágrafo 10º falando da segurança viária. E aí tem os agentes de trânsito e todos os profissionais voltados para essa área. Tem esse tópico, mas está lá ainda que o capítulo trata da segurança pública. Esse capítulo tem que ser todo revisto, separar essas duas atividades ou fazer um capítulo que englobe isso, porque o artigo 144, ele, até 2019, ele delineava 5 corporações policiais. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis e as polícias militares com seus corpos de bombeiro. Agora, no final de 2019, o Congresso Nacional aprovou a 6ª polícia, as polícias penais. Então, assim como a Polícia Ferroviária Federal, que nunca foi estruturada, tem aí as polícias penais a serem redimensionadas num ambiente caótico de segurança pública. Então, nós precisamos entender e sensibilizar, e aqui estamos diante de uma mesa de discussão com 3 nobres parlamentares que se empenham sempre, mas a sensibilizar a maioria do Congresso Nacional para que entendam que a sociedade brasileira carece, sofre com essa necessidade de mudança. É preciso redimensionar toda essa atividade. A Polícia Federal, um assunto que é pouco discutido com relação à Polícia Federal, lá no parágrafo 1º do artigo 144, ela define que a Polícia Federal é uma instituição, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturada em carreira. Então, o preceito constitucional, que não foi revogado, não foi modificado, está lá que a Polícia Federal é em carreira, mas o dia a dia nosso na segurança pública, a gente vê falar na carreira dos delegados e agora eles se referem aos seus auxiliares, que são os policiais. Como que isso é possível? Se o preceito constitucional diz que a Polícia Federal é uma carreira só, uma carreira única, isso tem que ser dimensionado. O Congresso Nacional precisa redimensionar toda essa estrutura. Não existe a carreira dos delegados, a carreira dos policiais ou os auxiliares que são considerados. É uma carreira única, a carreira policial federal, assim como a Polícia Rodoviária. A Polícia Federal ela foi estruturada baseado no artigo 4º que faz uma referência sobre a Polícia Civil ser administrada por delegados de carreira. Mas falta-se analisar também que esse preceito ele está lá com as suas notas de taquigrafia explicando que não é uma carreira de delegado de polícia, e sim uma carreira policial civil. Então, as corporações policiais no nosso país hoje, elas carecem de lideranças. Os seus gestores não entendem ela como um todo. Os seus gestores querem se isolar em castas. E eu aproveito o ensejo para dizer, eu sou radicalmente contra o conflito de cargos, porque na realidade o delegado de polícia é um cargo, o agente de polícia é outro cargo. O que eu trago aqui é a minha doutrina baseada em 5 anos de militar, eu sou o 2º tenente paraquedista, 227 saltos, participei de centenas e centenas de missões de alto risco na tropa paraquedista. Saindo da tropa paraquedista, ingressei na Polícia Federal, passei 30 anos de atividade, eu participei de todas as missões constitucionais da Polícia Federal, 7 missões no exterior, mas a experiência laboral deixa claro que só isso não é o bastante, que tem que se unir ao conhecimento científico. Então eu trago ciência policial para mostrar que a segurança pública só vai mudar quando nós fizermos um trabalho científico, um trabalho de discussão pública que envolva sociedades nesses segmentos. A minha última pesquisa que gerou o livro Segurança Pública, eu conclamo os segmentos sociais a trazerem as discussões e dimensionarem o que é melhor para a sociedade. Por exemplo, cada corporação policial tem que ser redimensionada dentro daquilo. Os outros painelistas já fizeram referências, por exemplo, às atividades da Polícia Americana, da Polícia Europeia. Nos Estados Unidos existem quase 20.000 agências policiais, cada uma dentro de sua competência. Então, o capítulo que trata da segurança pública no Brasil tem que ser redimensionado.
Só é possível uma corporação policial fazer um trabalho eficiente, baseada na carreira única, com entrada pela base laboral, onde se acumula experiência, onde seus policiais acumulam experiência para serem usadas através de uma meritocracia objetiva, ocupar os cargos de comando e realmente liderar essa grande mudança. É claro que, atualmente, a segurança pública no Brasil é uma completa improvisação. Então, enquanto o Congresso Nacional, de uma forma louvável, traz a polícia penal, beneficiando os agentes e inspetores penais e transformando eles em policiais penais, lá atrás tem outros conflitos, por exemplo, a atividade gloriosa desempenhada pelas guardas civis municipais, e a gente percebe que nos estados, as guardas civis municipais, elas acabam entrando na área de atuação da polícia militar. Isso tudo tem que ser redimensionado em tipos penais e uma área geográfica definida para cada corporação policial. Eu, particularmente, sou favorável da especialização de cada polícia. É possível. Se uma atividade policial demanda uma atividade, eu vou citar um exemplo bem em paralelo. Por que o IBAMA não pode ser uma polícia para cuidar das florestas brasileiras? Durante a minha atividade como policial federal, eu paralisei dezenas e dezenas de investigações para fazer escolta e proteger guarnições de servidores do IBAMA, que não têm poder de polícia, não têm porte de arma, ameaçados por caçadores de macaco. Então, toda uma atividade tem que ser redimensionada nesse capítulo. É inadmissível os altos índices de criminalidade que o país passa. O ciclo completo dentro de cada corporação é necessário. E hoje o que tem de mais moderno, de mais positivo, são a PEC 168, que traz um novo redimensionamento para a atividade da Polícia Federal, e vai servir de exemplo para o resto do país. Existe também a Lei Orgânica Nacional, o projeto de lei orgânica da Polícia Civil, para criar diretrizes para a Polícia Civil, baseado em critérios muito parecidos com o que ocorreu da Lei 13.022 das Guardas Civis Municipais, tentando padronizar critérios e atuação das Guardas Civis Municipais. Existem nos estados, que eu tenho feito palestra por todo o Brasil, auxiliando o trabalho das polícias militares, da Polícia Civil. Existem leis, projetos de lei nas polícias civis dos estados para que se crie cargo único. Então, todas essas ideias têm que ser repensadas, têm que trazer para o debate público, tem que superar os corporativismos egocêntricos que querem manter o que está aí. Lamentavelmente, todo esse contexto se esbarra com sérios obstáculos políticos. Por exemplo, nessa terça-feira próxima passada, dia 8 de setembro, a segurança pública brasileira deu mais um passo rumo ao abismo. O ministro do presidente do Supremo Tribunal Federal, presidindo o Conselho Nacional de Justiça, ultimando o seu mandato à frente do tribunal, ele criou a Polícia Judicial Federal. E, lamentavelmente, é óbvio que traz por trás uma reivindicação dos servidores do judiciário que querem uma reestruturação, mas são agentes e inspetores de segurança judiciária que, numa resolução do ministro, se transformam em agentes de polícia judicial. E ele fundamentou a sua resolução dizendo o seguinte, que a Constituição não prevê uma polícia judicial. A Lei Complementar 35, de 1979, que é a LOMAN, ela também inexiste qualquer previsão de uma polícia, mas mesmo assim ele criou a polícia. E ele disse o seguinte, esses servidores necessariamente não precisam ser classificados como servidores da segurança pública. Ora, a polícia legislativa da Câmara de Vereadores e da Secretaria de Polícia do Senado, ela foi criada baseada em preceito constitucional para cuidar das instalações e dos serviços do Congresso Nacional. E hoje os seus diretores fazem inquérito policial, que não são questionados pelos delegados de polícia, elas cumprem mandado de busca nas cidades satélites,
Eu soube de casos de policiais legislativos cumprindo mandado de busca em São Paulo. Então, a nova polícia acabou se transformando numa guarda pretoriana. Contratam servidores por segundo grau e com salários em alto nível, e é isso que nós queremos? Nós queremos realmente que a segurança pública se transforme num verdadeiro caos? Tudo isso precisa ser redimensionado, e eu trago o meu trabalho, apresento já finalizando o tempo, eu trago esse trabalho de segurança pública, que aqui diz sobre as origens da criminalidade e até propostas de emenda à Constituição. Aqui eu trato sobre o novo Código de Processo Penal e a investigação criminal. Então, é necessário que a ciência policial auxilie os nossos parlamentares, e assim como os painelistas dessa mesa que já se projetaram. Ano passado, 2019, eu estava no Congresso Nacional a convite do deputado subtenente Gonzaga, que também é um parlamentar empenhado nessas mudanças, mas sensibilizando a maioria do Congresso Nacional para que realmente façam as mudanças necessárias que a segurança pública precisa e acabar com essa improvisação que existe hoje. Eu acho que eu coloquei os pontos principais, e as ideias que se confrontaram com alguns painelistas, na realidade, somando, buscando trazer ciência policial para que nós trabalhemos em função de melhorar a segurança pública. Eu agradeço a todos nesse momento inicial e me coloco à disposição de cada um dos senhores e dos veículos de informação para que a gente prossiga nessa missão de melhorar a segurança pública no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. A gente vai começar os debates agora. Eu queria começar com você, Ballens, rapidamente, se vocês puderem ser mais rápidos nas respostas, para que a gente possa ter agilidade e responder o maior número de perguntas possíveis. Falou-se muito do corporativismo, que isso tem dificultado muito a melhoria do serviço prestado por todas as polícias, e a gente vê na Polícia Federal uma síntese desse corporativismo, que é a guerra entre delegados e agentes. Isso